Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao outro lado da notícia. Hoje, dia 16 de maio de 2023, horário de Brasília, agora 12 horas em ponto. Já peço a sua contribuição aqui com os likes, com os compartilhamentos, com seus comentários. Mande aqui um alô, boa tarde, de onde você está falando. E diga, sobretudo, se você está recebendo bem áudio e vídeo. Frio em São Paulo hoje, bastante frio. Quem está em São Paulo? Quem está passando frio? Mande aqui um alô. Nós estamos transmitindo em 2 canais no YouTube, Mídia Livre e Outro Lado da Notícia. Estamos transmitindo em 2 canais do Facebook. Estamos também tentando transmitir no Twitter. Vamos ver se a gente consegue hoje. Mas eu quero aqui já comentar com vocês sobre o vídeo de ontem, que teve uma certa repercussão, porque toca numa questão que é central, né, num ponto central, que é exatamente esse problema do papel da esquerda, da unidade da esquerda, como a esquerda deve se unir aí na defesa do mandato do presidente Lula. Já pode sim falar do mandato do presidente Lula, porque sem dúvida alguma que eles estão tramando, estão armando, né? Eles não vão aceitar o cumprimento do programa de governo do Lula. É tudo que o Lula disse, o Lula sabe que ele não tem alternativa a não ser aplicar o que ele sempre proclamou que faria, né, que ele aplicaria, né, questões assim que são muito sensíveis, que tocam no cerne, né, tocam na ferida, que é esse problema, primeiro, da economia, do tal do arcabouço fiscal, essa questão da lei de responsabilidade fiscal, do teto dos gastos, essas coisas todas, quer dizer, como desamarrar, desatar, desprivatizar o Estado, tirar o Estado das garras das máfias, né, que tomaram conta do Estado, sequestraram e aparelharam o Estado, quer dizer, como ele vai fazer isso? Qual é o caminho, qual é o meio, por onde ele tem que caminhar para fazer isso? Aí surgiu essa história aí do arcabouço fiscal, não é isso? Tem muita controvérsia em torno disso, mas é sempre importante a gente avaliar o caminho por onde nós estamos caminhando. Quais são os obstáculos, quais são as ameaças, né? Enfim, sempre olhar para os lados, olhar, enfim, quem está aí fazendo a oposição, as emboscadas, né? Tem tudo isso que a gente precisa considerar. E o Lula, que passou por muitas experiências durante o tempo que ele esteve sequestrado aí pela máfia da Lava Jato, pela quadrilha da Lava Jato, ele se dedicou ao estudo, né? Há informações de que ele estudou bastante, né? Foi estudar os governos do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, né? Sem dúvida alguma que ele extraiu lição daquilo e ele, obviamente, sabe com quem ele está lidando a partir exatamente dessas experiências. Não se deve subestimar, né, a marcha golpista, o papel golpista, o sentido da existência de uma classe dominante como a brasileira, isso não pode ser subestimado jamais, porque é a mesma classe dominante. É uma ilusão achar que esses aí que se formaram em torno da Frente Ampla, né, não podem eventualmente mudar de lado à medida em que as coisas vão ficando mais demarcadas, né, os campos vão ficando mais demarcados. Tem vários componentes aí que a gente pode analisar. Não se deve subestimar as classes dominantes, porque essas classes têm o poder econômico. E com dinheiro, com poder econômico, eles podem fazer tudo, né? E a base de sustentação de um regime de direita, sem dúvida alguma, que é a corrupção, né? A corrupção ela pode ter gradações, pode ter diferenciações, pode ter outras conotações, mas ela é essencialmente um instrumento de governabilidade, da governança da direita. A direita não tem como governar senão pela corrupção, corromper, né? E se tem corruptos, tem os corruptores, né? Se fala muito dessa questão dos corruptos, mas não se fala dos corruptores. É preciso, sim, bater nessa tecla que a direita é corrupta, ela está corrompendo. É isso? Está corrompendo o sistema, né, da Constituição, o Estado Democrático de Direito.
né, está corrompendo a democracia, está, portanto, procurando meios, caminhos para solapar, para inviabilizar o governo Lula, levar contra a parede, não é isso? Emparedar, enfiar a faca no pescoço e obrigar o governo a cumprir a sua agenda. Eu comentei bastante isso ontem aqui, exatamente partindo de um festival de editoriais dos jornalões, os carros-chefes do sistema de domínio político, sim, a mídia, né, as oligarquias que controlam a mídia. Isso precisaria, inclusive, né, de uma análise mais detida para se compreender como os grupos de mídia se formaram aí como esteio do sistema político, a dominação política e assim por diante. Então, quer dizer, tem uma ameaça real aí já ao governo Lula. Isso aparece assim com bastante nitidez, só não vê quem não quer. E uma forma da gente ver essas questões é exatamente fazer isso que o Lula fez, né? Quer dizer, estudar a história, ver como foram tratados os governos do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, antes do Getúlio Vargas, né? Como as coisas se deram. E nós vamos constatar que tem uma semelhança muito grande, né, no que aconteceu ali naquele período com o que está acontecendo agora. Né? Os caminhos da direita, os caminhos políticos da direita, eles nunca passam pela questão democrática, nunca passam pelo cumprimento da Constituição, quer dizer, os preceitos da civilização. Né? Ele sempre vai pelo caminho exatamente do autoritarismo, do rompimento, né, com a legalidade democrática, porque na legalidade democrática eles não têm nenhuma possibilidade de ganhar nada, de vencer nada, de aprovar nada. Eles não têm governabilidade se o preceito for a democracia, ou seja, a aplicação da Constituição, né? A aplicação, sobretudo, do que está consubstanciado na nossa história, que vem aí exatamente nos processos constitucionais, como o que se chama de ideal republicano, as ideias da república, né, o que foi a nossa independência, a nossa abolição, o que foi, enfim, a proclamação da república, né, com todas as indas e vindas, as limitações, as manipulações, as distorções, né, que isso se consolida já na Revolução de 1930, mas também depois passa, sim, por questões assim mais afeitas ao problema fundamental que é a chamada luta de classes, né? Eu comentei, deixa eu dar aqui bom dia para Maria Alice Cipriano, que manda bom dia, não, boa tarde, seja bem-vinda, Maria Alice Cipriano, mande aqui os seus comentários, o seu alô, mande aqui o seu comentário, o seu alô, e diga se você está recebendo aí bem áudio e imagem, de onde você está falando, por onde você está vendo, e assim por diante. Como eu disse, nós estamos transmitindo no YouTube, em 2 canais, Facebook, 2 canais, e no Twitter, 1 canal. Então, estamos transmitindo aqui em 5 canais. Eu comentei aqui ontem, falei aqui de um artigo que saiu na Folha de São Paulo, que não deu tempo de aprofundar muito, porque o vídeo de ontem já ficou longo, então as coisas, muita coisa, né, muito conceito, muita informação que tem que ser trabalhada, trazida para dentro de uma formulação para a gente ter um entendimento do que é a luta política, a luta de classes, a luta ideológica e fundamentar quais são realmente as ameaças que estão aí diante do governo Lula, né? Eu li aqui só o finalzinho do artigo, deixa eu ver a autora aqui, como é o nome dela, é a Camila Rocha, que é doutora em ciência política pela USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Gostei bastante do artigo dela, que ela fala aqui das fake news, o título é Extrema-direita não precisa de fake news, e esse finalzinho dela aqui, né, quer dizer, ela não tocou o assunto adiante, por limitações de espaço, talvez até também por limitações do veículo, né, limitações políticas e ideológicas, porque a Folha está envolvida aí, né, a Folha é uma máfia, né, a gente sabe, mas a ideia que ela passa aqui, eu tenho a impressão que isso certamente, né, passou despercebido por quem leu o artigo, né, no sentido de você aprofundar os conceitos que ela fala aqui, quando ela diz, quando ela analisa o projeto de lei das fake news, que ela diz aqui, ó, tem aqui, por exemplo, ó, ou seja, a regulação não incide sobre conteúdos específicos que eu, você, o tio do Zap e a sobrinha do TikTok postam nas redes. Ninguém vai ser perseguido por postagens
afirmando que Lula, ajudado pelo STF, deu um golpe nas instituições brasileiras, ou que o Temer deu um golpe com o Supremo, com tudo, e as empresas não irão vetar tudo que possa parecer fake news sobre temas sensíveis listados na lei. Preocupações explicitadas por Joel, um colunista aqui, que é de direita, né, nesta mesma sessão. O que ela está querendo dizer aqui, possivelmente esse Joel Pinheiro da Fonseca também falou, é que não adianta nada você regular as big techs, as plataformas digitais, porque a extrema-direita vai instrumentalizar o tio do Zap, a sobrinha do TikTok, né, e as coisas vão sendo espalhadas por aí, né? Essa questão do Lula aí, que é ajudado pelo STF, deu um golpe nas instituições, o Temer deu um golpe com o Supremo com tudo, né? O Temer não deu um golpe com o Supremo com tudo, mas ele foi, assim, vamos dizer, a peça. Ele se propôs, se ofereceu como o operador do golpe de 2016, uma espécie, assim, de um pistoleiro de aluguel, né? Esse foi o papel do Temer. E aí o resto aqui é a discurseira da direita e contra o Lula e assim por diante. Eu falei bastante aqui ontem que, né, essa questão da extrema-direita por si só não se sustenta. Aí tem uma divergência aqui, obviamente, com a opinião da Camila Rocha, porque há uma tendência natural nas pessoas, inclusive na esquerda, isso é muito forte na esquerda, diga-se de passagem, de analisar as coisas de maneira compartimentadas. A história de fração de classes, grupo de classes, a direita, a extrema-direita, o centro, centro-direita, tal como se fosse assim, um jogo de Lego que você vai montando os pedaços. Não se analisa as coisas pelas ideias, pela ideologia, que a ideologia ela vai se amoldando de acordo com as condições políticas, as condições dadas. As coisas não são assim, gavetas compartimentadas. Não tem fração da burguesia, a burguesia nacional, a burguesia brasileira, fração disso, fração daquilo, setor disso, setor daquilo. Sabe, eu escuto isso, me dói nos ouvidos, né? Isso é muito falado aí nas redes de esquerda, nos programas de esquerda e assim por diante, nas análises de esquerda, inclusive na academia, né? Isso é muito presente na academia. É uma incompreensão do processo político pelo método que eu acho que é o mais correto para a gente analisar, que é a chamada dialética, né? As composições de elementos que se formam aqui, se desfazem ali, se recompõem ali na frente, mas você tem uma base concreta, um fundamento, né? Quer dizer, a contradição básica do capitalismo, que é essa questão aí da produção e a distribuição de riqueza, como se produz riqueza, como se distribui riqueza e como se organiza a sociedade nesse processo chamado aí por Marx de as relações de produção. Quer dizer, dentro das relações de produção tem tudo isso, tem os meios de produção, a quem pertencem os meios de produção, quem vive dos meios de produção, quem integram os trabalhadores nos meios de produção e submetem os trabalhadores, né, a um sistema de dominação. E isso significa dominação política e dominação ideológica. A partir disso, a gente vai olhando para as realidades concretas e essa ideologia da direita vai se amoldando, né, a uma determinada situação. A Lucilene Gomes diz aqui: bom dia, a direita é uma direita golpista, negacionista e etc. E a Leila Caro, que manda aqui um joinha. Muito obrigado. Sejam bem-vindas. Então, aqui, ó, a Lucilene Gomes, que diz aqui, ó, que a direita é uma direita golpista, negacionista e etc. Pois é a direita, né? Não existe, Lucilene, direita que não seja golpista, negacionista e etc. Sabe? Tudo isso que eu estou dizendo aqui, quer dizer, como você enfrenta a direita? Esse é o grande desafio. Quais são os instrumentos que a direita tem para governar? Eu cito sempre aqui o filósofo Roland Corbusier, né, que ele dizia que a direita ela não tem como apreender a realidade, ou seja, ela não tem como capturar a realidade concreta e trabalhar nessa realidade com as suas ideias que ela propaga por aí, que é exatamente essas questões aí do que se dizia, né? A direita a direita governando é como tocar violino, pega com a esquerda e governa com a direita, né? E toca com a direita, pega com a esquerda e toca com a direita, né? Essas bandeiras aí da esquerda, que são históricas da esquerda, né? A direita, obviamente que ela vai pegar essas bandeiras, também já falei disso aqui bastante. A direita vai pegar essas bandeiras e vai trabalhar essas bandeiras como se somente as suas ideias pudessem concretizá-las, transformá-las
aí em coisas concretas, em realidades concretas, né? É isso. Esse é o grande dilema, esse é o grande jogo. Por isso que a luta de ideias é fundamental. Por isso que é importante a gente caracterizar bem a direita. Né, nós estamos vendo isso, pelo pouco noticiário que eu consigo acompanhar, nós estamos vendo isso no Chile e na Argentina. Né, na Argentina teve lá um grande movimento de massas, não sei mais o que, uma grande repressão, depois resultou na Constituinte, na proposta de Constituição e o Diabo 4. Agora está lá a extrema-direita dando as cartas, dizendo que ela vai fazer a Constituição. O que aconteceu para que houvesse essa reviravolta? É o grande problema aí da luta de ideias, né? A formulação de ideias, formulação de conceitos, fazer o combate, fazer o desmascaramento constante da direita, não ter ilusões ideológicas com a direita. E isso implica na arte de fazer política. Como a gente pode compor determinados movimentos políticos para isolar setores da direita que são mais empoderados, mais poderosos. Nós tivemos aqui recentemente aí a experiência da Frente Ampla. Eu falei bastante aqui do papel do PT, PDT, PCdoB, PSB nos governos Lula e Dilma. Né? Houve ali nos governos Lula, sobretudo, muito esse debate. E depois, no final, ali, quando já estava em andamento a marcha golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. Né? Então, tinha, sim, essa questão do rumo, né? Para onde você vai, qual é o destino que você vai dar para o governo. Porque não significa, e aí tem as ilusões perdidas da esquerda, que eu sempre falo aqui, as ilusões da social-democracia, porque democracia não é isso, como dizem por aí. A esquerda, muita gente de esquerda fala isso. Né, alternância de poder, como se você pudesse simplesmente tirar uma classe da governança, quer dizer, você tirar uma classe que se apoderou, se apropriou do Estado, você tira essa classe, põe outra classe, aí volta outra classe. Isso é alternância de poder. Como é que você faz isso? Isso não existe na história. Né? Isso rigorosamente não significa que para você ter democracia, você tem que ter essa tal de alternância de poder. Então, significa você tolerar determinadas práticas da direita. Essa história que eu falo sempre aqui, que tem gente, muita gente de esquerda, que acha que existe uma direita civilizada, democrática, que atua dentro das regras e assim por diante. Né? Setores da direita podem atuar dentro das regras democráticas da civilização por circunstâncias, por conveniências. Não é por uma convicção. Então, eu vejo, por exemplo, aí agora tem uma tendência, e sobretudo no âmbito do PT, uma tendência de analisar as correlações de forças formadas no governo Lula, né, como se houvesse uma via, nessa via está caminhando a esquerda, numa outra via estão aí os liberais, como eles dizem, e na outra via estão os nazistas, fascistas da extrema-direita. Então vejam que as coisas são compartimentadas. Então você tem que conviver, né, com essas forças, extrema-direita, né, a esquerda, né, e uma direita aí que chama de liberal, que seria a direita democrática. Né, o liberal pressupõe liberdade, né, que é uma discussão filosófica antiga, que eu sempre falo dela aqui, vem lá do Adam Smith, não é isso? Da Revolução Francesa, dos iluministas. Né? O conceito de igualdade, de liberdade, a ideia de que sem igualdade não existe liberdade. Né? Então, são coisas assim que, se a gente não... Estou vendo aqui que o YouTube não mandou a notificação, pelo menos. Deixa eu ver se está transmitindo aqui ou não. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Sempre tem esse problema aqui. Parece que não está transmitindo, não sei porquê. Vamos ver aqui de novo. Vamos dar uma verificadinha de novo. Esse problema aqui sempre tem um problema. Às vezes eu deixo o YouTube no privado, né? Deixa eu ver se eu deixei aqui no privado. Não, ele está desativado, na verdade. Não sei porquê. Deixa eu vir aqui. São quantos canais? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que desativar um aqui para ativar o outro. Deixa eu desativar esse aqui, então, para ver se a gente consegue acertar as coisas aqui. Com isso eu perdi aí
uma parte das pessoas que estavam aguardando a transmissão no YouTube não receberam o link. Consequentemente, essa ferramenta aqui, ela é enjoada, né? Ela tem esses problemas aí, quer dizer, ela não, quando ela faz o link, ela não libera automaticamente, né, para o público. Então, agora sim, agora está transmitindo, mas ainda está no privado. Deixa eu pôr aqui no público. Sempre tem esse problema aqui. Público. Agora ficou público. Agora nós... Quem estava no YouTube no outro lado da notícia perdeu aqui uma boa parte aqui da nossa transmissão. Agora que eles mandaram o link aí, desculpem ter que resolver esse problema aqui ao vivo, sempre é um dilema isso aqui. Não sei como é que eu vou pôr aqui um gabarito, um padrão definitivo. Lucilene Gomes, às vezes eu me pergunto, será que esses senhores e deputados da tal direita liberal golpistas foram eleitos somente para atrapalhar e perseguir o presidente? Porque mostrar trabalho em prol do povo brasileiro eu ainda não vi até esse exato momento. E nem vai ver, viu, Lucilene? Não espere isso da direita. É o conceito de luta de classes. Eles não estão lá para beneficiar o povo, trabalhar para o povo, nada disso. Eles estão lá para trabalhar para a classe a qual eles pertencem. O programa, a ideologia, né? Não tem nada de povo. Se você for esperar isso aí, você pode esperar sentada, como diz o povo, né? Que você não vai, né, jamais ver isso acontecer. Isso significa a gente compreender que a luta política, a luta de ideias, sabe, ela abrange essa artimanha da direita, né? É uma sobrevivência, um caminho, um meio de sobrevivência da direita. A direita foi se apropriando das bandeiras de esquerda, né? Aí a gente poderia dizer, bom, se a direita se apropriou das bandeiras de esquerda, então a direita passou a ser esquerda. Não há, portanto, mais necessidade de ter direita e esquerda, que é o discurso do neoliberalismo. A ideia de que esquerda e direita são conceitos que ficaram, né, ficaram para trás, já não existem mais essa história de direita e esquerda. Né? Eles limitam isso à chamada Guerra Fria, né, como se isso fosse uma coisa circunscrita àqueles acontecimentos ali da Guerra Fria. A Lucilene Gomes dizendo aqui, misericórdia, meu querido. É isso aí, a vida é dura, né, Lucilene? Mas é isso aí, a realidade é essa, né? Então, a ideia de que não existe mais esquerda nem direita significa você impor uma ditadura, né, de pensamento único. Isso é típico do projeto neoliberal. Então, existe uma verdade absoluta. Existe um modelo econômico absoluto. Existe um modelo político absoluto. Existe um modelo de mídia absoluto. Não tem discussão, não tem debate, não tem mediação. E eles fazem todo um esforço para dizer que todas as correntes teóricas, o pensamento teórico todos os pensamentos teóricos que se opuseram ao liberalismo fracassaram. Tem esse desafio aí para a esquerda. A esquerda vai se apegar a quê? A esquerda vai virar neoliberal? Ou a esquerda simplesmente vai navegando sem plano de voo, sem rumo, sem uma bússola, sem saber para onde quer ir? Interrogação. Não é necessário a gente fazer urgentemente um debate sobre qual é o papel da esquerda hoje na sociedade brasileira, no mundo, no capitalismo? As correntes filosóficas, políticas, teóricas que se formaram ao longo da história, pegar a história e olhar de perto para saber se houve realmente fracasso das teorias que se opuseram ao liberalismo, que é o keynesianismo, o socialismo marxista. Fazer essa confrontação, pegar exemplos da história, trazer para a realidade de hoje. Não adianta, né, fazer uma análise, por exemplo, do que foi a União Soviética diante de uma realidade presente, né, de hoje. A gente analisar o passado com as luzes do presente. A gente analisar o que era o capitalismo quando houve a Revolução Russa de 1917. Para onde estava caminhando o capitalismo? Para a barbárie. Para a restauração de um sistema de escravismo. O capitalismo fez ressurgir o escravismo.
O colonialismo, o imperialismo, que foi muito analisado ali na virada do século XIX para o século XX. O capitalismo fez ressurgir o escravismo, que já tinha sido ultrapassado pela história há muito tempo, lá da antiguidade. Né? Aí tem feudalismo, aí vem o capitalismo com ideias novas, com a Revolução Industrial, com novas relações de produção, relações econômicas, relações de trabalho e assim por diante. Uma legislação trabalhista que permitiu os trabalhadores a se libertar parcialmente das imposições escravistas do capitalismo. E isso fez surgir os partidos de esquerda. Observem, os partidos de esquerda surgem a partir da luta dos trabalhadores, a partir da luta do trabalho contra o capital. Se os trabalhadores têm os seus partidos, o patronato, e aí isso englobando todo o conjunto, né, das classes dominantes, também tem seus partidos. Fazer essa distinção é fundamental. Como a gente vai estabelecer quem é de esquerda e quem é de direita? Mostrar para a realidade concreta hoje que a única alternativa, né, a essa crise que vive o mundo, e o Brasil está inserido nisso, como uma das principais economias do mundo, a única alternativa é fazer o rompimento com toda a tragédia resultante do projeto liberal, ou do projeto neoliberal, depois conhecido como projeto neoliberal. Fazer o combate, acabar, procurar enfrentar, né, e procurar acabar com essa ideia do pensamento único, a ditadura do pensamento único. Esse é um desafio assim que a gente, na minha opinião, a gente subestima. Eu quero voltar aqui, e quero dizer mais, a China, por exemplo, né? O Vietnã, Cuba, o que era, o que é. O exemplo aí mais proeminente hoje é o exemplo da China. Por que a China avança, a China cresce, a China se desenvolve, a China tem aí um planejamento de crescimento contínuo, a China procura estender as suas mãos, né, para o mundo, no sentido de fazer o que eles chamam de ganha-ganha, né? Quer dizer, a China produzir, exportar, né, e ao mesmo tempo puxar outros países para se integrar a essa economia, sem esse parasitismo financeiro que é típico do capitalismo de hoje, que é esse parasitismo representado aí por Globo, Folha, Estadão, os partidos de direita, esse mundo da direita, esse mundo que está aí discutindo o arcabouço fiscal. Né? Como a gente faz com que tudo isso seja integrado dentro de um processo, sabe, de luta dos povos. O conceito de luta dos povos novamente teria que entrar em cena. Obviamente que o fim do bloco soviético, o cerco à China, tudo isso cria grandes dificuldades, né? Mas eu não vejo outra alternativa a não ser fazer a luta por aí. Esse negócio, por exemplo, a guerra na Ucrânia, o que está acontecendo na Ucrânia, é exatamente isso. Quer dizer, é o processo de luta de classes, a luta histórica dos povos por sua libertação contra a imposição imperialista, escravista, colonialista, que eu falei aqui da virada do século XIX para o século XX, como as grandes potências fizeram os acordos que possibilitaram elas tomarem contas do globo, repartindo pedaços da Terra, do planeta entre eles, para a sua dominação. Foi isso que resultou na Primeira Guerra Mundial, a crise que eles produziram, que resultou aí na agudização do capitalismo com o regime nazifascista, a ideologia nazifascista. Então, o capitalismo tem uma sequência de tragédias. É óbvio que esta direita, hoje, ela não vai dizer, não, fracassamos, viu, Lucilene? Lucilene, a direita vai dizer, fracassamos, vamos entregar a rapadura, né? Deixa essa turma aí, deixa o povo tomar conta. Evidentemente que isso não vai acontecer. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão reciclando e fazendo guerra política, guerra ideológica, pegando, inclusive, bandeiras da esquerda. Eles pegam a bandeira da esquerda para esvaziar o discurso da esquerda. Mas é evidente que eles não têm condições de aplicar as bandeiras da esquerda. Por isso que a esquerda, de vez em quando, ganha a eleição, ganha aqui, ganha ali. Ganha, imediatamente vem a guerra.
os ataques, as bestialidades típicas da direita. É o que nós estamos vendo agora aqui no Brasil. Muita gente não está enxergando isso, mas tem. Já está aí. É guerra aberta. Aconteceu no Chile, está acontecendo na Argentina. Quer dizer, o capitalismo produziu uma grande crise mundial. E essa crise atingiu o Brasil. Os latrocidas, os ladrões que matavam para roubar na ditadura militar, criaram uma grande crise aqui no Brasil. Como o Brasil vai sair dessa crise? É uma crise. Se a gente pegar aí, analisar a história desde os anos 60, a gente constata facilmente que o país vai entrando numa crise, vai entrando. No final dos anos 70 está numa crise brava. E o país não consegue sair desta crise. Porque é uma crise estrutural. Quando o Lula ganha as eleições, depois eleito, reeleito, depois a Dilma eleita, reeleita, se abre uma perspectiva, abre um caminho. Quer dizer, esse caminho vai levar aonde? E é esse que é o problema. Eu acho que aí tem um dilema que precisa ser ainda revisitado dos governos Lula e Dilma para a gente saber, né, se nós estávamos realmente no caminho certo. O caminho era aquele. Né? O PCdoB apresentou na época exatamente isso, quer dizer, para você aprofundar as reformas democráticas, para você aprofundar o processo democrático de inclusão social, distribuição de renda, soberania nacional, você tinha que fazer algumas reformas estruturais, você tinha que mudar a estrutura. Você tem que fazer o enfrentamento com essa direita parasita, escravista, esse capitalismo perverso, pervertido, essa hipertrofia financeira, a direita como um todo. Você tem que fazer isso com habilidade, obviamente, mas você tem que ter um núcleo com a convicção da mudança estrutural, a mudança profunda. Fazer a reforma agrária, fazer a reforma política, você fazer a reforma urbana, né? Fazer a reforma educacional, fazer as famosas reformas de base. Pouca gente fala disso, das reformas de base. Tem aí o meu livro do João Goulart que está saindo agora que eu falo disso. A ideia das reformas de base surge com o Getúlio, porque o Getúlio via exatamente isso. Se não fizer a reforma de base aqui, se não tirar poder, esse poder inchado, autoritário, totalitário dessas oligarquias, você não tem como fazer um projeto de desenvolvimento, você não tem como implantar o desenvolvimentismo aqui. Eles não eram socialistas, marxistas, nenhum deles. Nem o Getúlio, nem o Juscelino, nem o João Goulart. Eles eram keynesianos. Não tinha assim uma proclamação keynesiana, mas tinha a ideia do keynesianismo ou da social-democracia. Então nós vamos ter que fazer aqui um projeto de desenvolvimento e nós temos que, ao mesmo tempo, incluir o povo nisso. O Getúlio, como você inclui o povo? Dando liberdade de organização sindical, não é isso? Dando liberdade para a organização política, para que os trabalhadores possam criar os seus partidos, ter a sua representação parlamentar e assim por diante, ter a sua legislação social, a sua legislação trabalhista, previdenciária. Você inclui o povo no processo, na dinâmica política e econômica do país. Essa era a ideia do Getúlio, do Juscelino e do João Goulart, de maneira mais pronunciada por Getúlio e o João Goulart. Isso, obviamente, que cria um ambiente democrático, que o povo começa a participar efetivamente da dinâmica política, econômica, social do país, e isso vai tirando o quê? Oxigênio, espaço da direita. A direita vai ficando extremada. Tenho batido muito nessa tecla aqui. Ela vai ficando extremada, ela fica bestial. O Lula, ele aprendeu tudo isso, como eu falei aqui. Ele aprendeu tudo isso. Foi estudar Getúlio, Juscelino, não sei o quê, João Goulart. E o Lula sabe. Eu tenho plena convicção de que o Lula sabe as ameaças que ele tem pela frente. Essa bestialidade da direita. Como a direita agride o Lula, né? Aí as pessoas não veem. Isso ainda tem, assim, como se diz, né? É fogo de monturo, né? Quer dizer, isso vai criando brasas, vai se alastrando. Né? Eles vão organizando um subterrâneo, um submundo. Né? Eu comentei bastante isso aqui, editorial do Globo, e a coluna do Merval Pereira. Merval Pereira dá o título Lula enfesado.
Faz aí a apologia das quadrilhas, faz o resgate, não é nem apologia, faz o resgate literal das quadrilhas, da farsa do Mensalão e a quadrilha da Lava Jato. De maneira explícita, aberta, só não vê quem não quer. É evidente. Ó, tem um editorial do Estadão hoje. Antes de eu falar do editorial do Estadão, deixa eu saudar aqui a Lucilene, que fala: sangue de Jesus tem o poder de derrubar esses políticos corruptos e que isso aconteça logo em breve, senão o nosso povo brasileiro estará todos ferrados. Pois é, vamos ver se o sangue de Jesus dá jeito nisso. Se não der, quem tem que dar jeito é o povo, né? Senão o povo vai tudo pro beleléu, né? De fato, estamos todos ferrados aqui. Maria Aparecida da Conceição Prado de Camargo, bem-vinda de volta, querida, seja bem-vinda. Boa tarde, meu querido Oswaldo Bertolino. Ufa, consegui te assistir agora, estava sentindo muito falta de seus comentários, análises políticas, econômicas e sociais do Brasil e do mundo. Obrigado, beijo para você. A Lucilene diz aqui, com certeza, meu jovem, eles são uns péssimos jogadores, isso sim, viu? Saindo agora, meu querido, fique em paz no amor de Cristo e do nosso Criador. Deus, até mais. Namastê, Oswaldo Bertolino, beijo para você, Lucilene. Então, o editorial do Estadão diz assim, ó: com MST, Lula quer vingança. O grande problema deles é a democracia, a participação do povo, as organizações do povo, porque isso vai abrindo os olhos do povo, dando consciência para o povo, e o povo vai vendo quem são seus inimigos, aprendendo na vida, na prática, no concreto, quem são seus algozes, verdugos, escravocratas. No terceiro mandato presidencial, petista já nem sequer tenta disfarçar que o MST será um dos instrumentos da sua vendetta pessoal contra um Brasil que não se deixa enrolar por sua lábia. Olha que linguajar chulo, de baixo nível, né, de baixo calão, linguajar de máfia, né, de quadrilha. Né? As quadrilhas que têm esse linguajar assim, né, de palavrão, isso aqui é palavrão, se você traduzir isso, né, vira palavrão. Né? Então, é esse tipo de gente aí. Nós estamos lidando com esses bandidos, esses vigaristas, esses canalhas, vagabundos, né? Gente ordinária, gente que não tem um pingo de decência, né? de civilidade. Não tem civilidade nessa gente. Isso é a cara do Estadão, a cara das classes dominantes brasileiras. Isso aqui é uma variação da vagabundagem, daquele vagabundo, rato pretoriano, Merval Pereira. Sujeito escroto, nojento. É óbvio que ele fala pelos donos dele, né? Pelos donos do grupo que ele representa, por tudo que representa o Grupo Globo e tal. Mas não deixa de ser um indivíduo nojento, asqueroso. É isso aqui, o editorial do Estadão. Asqueroso, absolutamente nojento. É isso. Olha aí a guerra, a guerra suja, como essa gente joga sujo, joga baixo, gente escrota, nojenta, né? Coisa nojenta, né? E depois tem outras coisas aqui que não estão afeitas a isso, mas eu quero voltar lá ainda no artigo da Camila Rocha, na Folha de São Paulo, que ela finaliza aqui. É isso aqui aqui está o ponto da coisa, né? Que ela diz assim: e a extrema-direita não irá desaparecer em um passe de mágica. Afinal, a disseminação de suas principais ideias e narrativas prescinde de fake news e conteúdos abertamente criminosos, uma vez que o processo estrutural que, de fato, é responsável por seu fortalecimento e que compreende a erosão da ordem neoliberal, a falência do modelo social-democrata e a crise de legitimidade da ação estatal, apenas continua a se aprofundar. Agora, esse linguajar do Merval Pereira, do Globo, do Estadão, da Folha, por acaso não é um linguajar de fake news, de nazistas, de fascistas, de extrema-direita? Onde tem diferença disso aqui para os canalhas, as quadrilhas, os cachorros loucos, bolsonaristas e lavajatistas? Qual é a diferença? Como é que nós podemos dizer... tem uma diferença aí. O linguajar do Estadão é um linguajar chulo, de baixo nível, assim como o do Merval Pereira, do Globo e da Folha, é um linguajar chulo, um linguajar de gente desqualificada, é o mesmo, e o do bolsonarismo, que são esses cachorros loucos, esses doidos aí, essa gente nojenta, asquerosa, nazista, fascista. Qual é a diferença? Onde nós podemos estabelecer uma fronteira que Estadão, Globo, Folha, Merval Pereira são diferentes dos vagabundos bolsonaristas e lavajatistas?
Como é que nós podemos estabelecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Podemos sim estabelecer que a ideologia da direita é a mesma em todo o seu espectro. Se manifesta de igual modo quando a coisa começa a ficar, vamos dizer assim, apertada para o lado deles, quando a esquerda começa a avançar. Aí eles se valem exatamente dos métodos nazistas, fascistas, bolsonaristas e lavajatistas. Há diferença entre lavajatismo e bolsonarismo? Alguém pode apontar alguma diferença entre lavajatismo e bolsonarismo? No entanto, Merval Pereira, Globo, fazendo a defesa, o resgate de maneira descarada dessa quadrilha de vagabundos, comandado pelo vagabundo Sérgio Moro. E o Estadão aqui com linguajar também de vagabundo, de bandidos. Olha aí, é guerra ou não é guerra? Nós estamos em guerra ou não estamos em guerra? Aí alguém dirá, mas são editoriais, ninguém vai ler isso. Isso aqui, é importante dizer que isso aqui é baliza de aeroporto. Isso aqui dá o rumo. Isso aqui dá o caminho por onde vai a direita. Isso aqui instrumentaliza a direita. E a extrema-direita. A extrema-direita vem tudo buscar aqui os argumentos aí, né, desses vagabundos, desses lixos. Os argumentos saem daqui. De editoriais como esse do Estadão, do Globo de ontem, da coluna do Merval Pereira. É aí que eles se abastecem ideologicamente para fazer as arruaças, as fake news e assim por diante. Aí ela diz aqui, afinal, a disseminação de suas principais ideias e narrativas da extrema-direita prescinde de fake news. Não sei o que é fake news. Prescinde mesmo, se a fake news for exatamente essas mentiras aí dos vagabundos, lavajatistas e bolsonaristas. Inclusive nas igrejas aí, né? As igrejas bolsonaristas que tem de vagabundo, ladrão, né? É o que mais tem por aí. Essa ladroagem toda. Quer dizer, como é que a gente está... Fake news, notícias falsas. Como é que nós podemos estabelecer essas fronteiras todas? Conteúdos abertamente criminosos. Isso que o Estadão, Globo, Folha, Merval Pereira fazem aí, acabei de relatar aqui ontem e hoje, isso, por acaso, não é conteúdo abertamente criminoso? O que o Estadão acaba de falar do Lula aqui não é conteúdo abertamente criminoso? Não é linguajar de quadrilha, de vagabundo, de facção criminosa? Qual a diferença desse linguajar do Estadão, por exemplo, ou do Merval Pereira, por exemplo, ou do editorial do Globo de ontem, por exemplo, do linguajar das facções criminosas, o Comando Vermelho, PCC, sei lá o que, o diabo que seja? São da mesma laia, da mesma estirpe, do mesmo comportamento ideológico, pensamento ideológico. São bandidos. Bandidos, corruptos. A direita, enfim. Isso é a direita. Como é que você vai enfrentar isso? Se você não tem os instrumentos da legalidade democrática fortalecidos. Ou a gente fortalece os instrumentos da legalidade democrática, ou nós vamos ter que confrontar com essas bandidagens todas aqui, sabe, desarmados. Se você vai para a guerra desarmado, qual é a possibilidade de você vencer a guerra? Nós estamos, portanto, aí diante de um desafio, aí, né? Na minha percepção, um desafio gigantesco, né? Aí ela diz aqui, deixa eu só cumprimentar aqui os internautas. O Edgar Rocha, viva, o YouTube mandou aviso desse vídeo. Olha só, viva Alvíceras, né? Boa tarde, Oswaldo e amigos, boa tarde. O Daniel Nogueira também chegou aqui, boa tarde a todos. Então, aqui a gente volta para a formulação da Márcia, aqui na coluna da Folha, né, para a gente ter isso que eu falei. Isso aqui daria uma enciclopédia, né? Isso aqui daria uma tese de doutorado, podemos dizer assim. Está cheio de tese, doutorado, mestrado. O mundo acadêmico está muito envolvido também nessas mediocridades, artificialidades aí, né? Tem muito disso. Né? O problema é um problema que eu acho que a esquerda, por conta da sua derrota histórica, o fim do bloco soviético, a ideia de que o socialismo acabou, que o capitalismo triunfou e que é o fim da história, que não tem mais alternativa, ou é isso, pensamento único, ditadura única, né? Tudo isso influencia, né, na elaboração, no pensamento, né? Tudo isso dificulta as pessoas a compreenderem as categorias, né, sociais, que é classe, o que não é classe, sabe o que é política, como a política se liga com classe, essas coisas todas. Essas conceituações, as correntes,
né, filosóficas, políticas, históricas, que ela cita aqui. Compreende? Então tem um discurso criminoso, segundo ela, da extrema-direita, que nós podemos pôr aí, Globo, Folha, Estadão, Merval Pereira, tudo na extrema-direita. Nesse momento eles estão com discursos iguaizinhos aos discursos dos vagabundos bolsonaristas aí, que estão presos, outros respondendo processos, essas coisas todas. Aí uma grande onda midiática, inclusive na esquerda, em torno dos crimes da família Bolsonaro. É evidente que isso aí tem que punir, tem que, né, a justiça, a lei, né, tem todas essas coisas todas, né? Ninguém pode ficar contra isso, mas achar que isso aí vai resultar em alguma coisa, né, da qual a gente pode fazer, vamos dizer assim, uma festa, uma grande comemoração, aí é completa, aí é estar fora da realidade, estar completamente fora da realidade. Não vai haver punição mesmo, pegar a raiz dos problemas, a causa, a origem, ou o que o Fernando Collor de Mello fez foi diferente do que fez aí a quadrilha bolsonarista e lavajatista. Pode ter dimensão, porque a quadrilha Lava Jato, na minha opinião, é mais criminosa, é onde tem mais bandido, né? Ou bandidos. Mas o Fernando Henrique Cardoso, os governos Fernando Henrique Cardoso, a privataria, Caixa 2, lavagem de dinheiro, essas coisas todas. E outras coisas mais. Né? O que a bandidagem da quadrilha, da farsa do Mensalão fez para golpear os governos Lula e Dilma, o governo Lula, depois a quadrilha, a maior quadrilha, né, que se formou nesse país aí, talvez desde a quadrilha que assaltou o poder em 1964, os latrocidas de 64, que é a quadrilha da Lava Jato. O que eles fizeram. Quer dizer, pelo contrário, estão sendo aí louvados, resgatados, elogiados pelo Globo, Merval Pereira, Estadão, Folha, esses vagabundos aí da Lava Jato. Então, achar que há alguma punição que realmente vai ser exemplar, né, do ponto de vista político e tal, né, do ponto de vista de aplicar o Estado Democrático de Direito à Constituição, é ler de engano, é perder tempo ficar aí fazendo torcidas e proclamações, né, e é isso, aquilo, e adjetivações. Eu abro aí os canais de esquerda e só tem adjetivação. Então, é que Michele Bolsonaro, é não sei o quê, é Bolsonaro, é filho de Bolsonaro, é pai de Bolsonaro, é não sei o quê, só se fala nisso. Tá bom, constata, é uma quadrilha. Como é uma quadrilha, os vagabundos da Lava Jato, os latrocidas de 64, os nazistas, fascistas, tudo. Isso compõe o espectro da direita. É isso que ela está dizendo aqui, os conteúdos abertamente criminosos, do Estadão, da Folha, pode pôr tudo aí, tudo a mesma coisa, do Globo, sabe? Aí ela diz aqui que é um processo estrutural que, de fato, é responsável por seu fortalecimento, que compreende, esse processo compreende a erosão da ordem neoliberal. Se a ordem neoliberal está erodida, o que a direita pode fazer? E, de fato, está, né? Porque como eles vão administrar a crise que eles criaram? Para onde eles vão conduzir o capitalismo? Como eles vão superar essa crise? É uma crise de produção, de distribuição de riquezas, a precarização das relações de trabalho, né? Uma crise de identidade democrática das nações, porque as nações aí que se integraram à chamada globalização, as ditas burguesias, ainda tem isso aí, recentemente eu estava lendo isso, uma fração da burguesia nacional que se junta com as forças de esquerda para defender a soberania nacional, a democracia e os direitos do povo. É uma coisa assim tão desatinada, tão fora da realidade. Isso, diria o padre Quevedo, não existe. Isso não existe. A questão é ideológica. Esta direita, as classes dominantes, vamos pegar o Brasil, estamos falando do Brasil, serve para Argentina, Chile, México, Bolívia, Peru, assim, enfim, por aí afora. Japão, Europa. Essas classes dominantes estão completamente, né, absorvidas, envolvidas numa lógica global. E a lógica global é exatamente a ordem neoliberal, que é o sistema financeiro.
os grandes grupos econômicos, financeiros, que vão determinando aí independência do Banco Central, arcabouço fiscal, essas coisas todas, lei de responsabilidade fiscal, ajuste fiscal e assim por diante. O domínio, o sequestro do Estado Nacional para servir de comitê de administração dessa ciranda, dessa farra financeira. Sim, mas precisa produzir, fabricar as coisas, não sei mais o que, o povo precisa consumir, precisa ter emprego, renda, essas coisas todas. Isso aí não passa, isso não existe na ordem neoliberal. E a ordem neoliberal é uma tentativa de reorganizar a ordem liberal, aquela rompida no final do século XIX, começo do século XX, com o imperialismo, colonialismo, né, o escravismo, o ressurgimento do escravismo, sempre como, vamos dizer assim, política de governo, né, de governança internacional, pela lógica do capital, a escravização com outras características. Teve a escravidão, né, típica da antiguidade, que voltou e tal, mas depois teve um outro tipo de escravização. A neocolonização, o imperialismo, a dominação. E aí não tem Estado Nacional, democracia, direitos do povo, essas coisas todas, não tem. Tudo está submetido à lógica do imperialismo, da dominação colonial. Que é isso que é a hipertrofia financeira. Esta é a governança mundial do capitalismo. Então não tem fração disso, fração daquilo. Você tem uma ideologia. Eventualmente você pode trazer um setor, trazer outro. Você pode compor aqui, compor ali, mas não existe uma coisa compartimentada. Esta é uma fração de burguesia nacional, aquela outra não. E ela está dizendo aqui que essa ordem neoliberal ela se erodiu, ela fracassou, que foi uma tentativa de reorganização dessa ordem imperialista neocolonial lá do final do liberalismo do século XIX e começo do século XX, depois de ter passado por experiências nazifascistas. A doutrina Truman, que sucedeu a doutrina Hitler, a doutrina Mussolini, ou a doutrina do czar da Rússia no começo do século XX, a doutrina Truman, que depois, né, impôs a sua ordem, uma tentativa de impor a ordem liberal, que foi o nazifascismo com outras características, as guerras que eu falo sempre aqui, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né, a ocupação do Japão, a cadeia de golpes aqui na América Latina, os golpes sanguinolentos do imperialismo. Isso foi uma tentativa de restabelecer aquela ordem imperialista, neocolonial lá que deu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e no nazifascismo, com outras características, com a ideia de democracia contra o comunismo ou socialismo, né, que eles chamam de comunismo. É a negação de tudo isso. Aí você faz uma guerra ideológica, isso aqui. Sabe? É nazismo, é fascismo, editorial do Estadão, Globo, Folha, Merval Pereira. É isso. Então, essa se erodiu. Aí depois eles fizeram o projeto neoliberal com a Thatcher e o Reagan, que era uma ideia que já vinha nesse período aí nazista, fascista, começou a prosperar. A escola de Chicago, a escola de Viena, essas coisas todas. Milton Friedman, começou lá com o tal do Hayek e outros, né, o Mises, e depois Milton Friedman e outros aí, teóricos do neoliberalismo. Aí vem a Margaret Thatcher e Ronald Reagan, implantam governos, e a ordem neocolonial e imperialista se expande com essa lógica do imperialismo, que resulta aí exatamente nessas bestialidades que a gente acabou de ver aqui no jornal Estado de São Paulo. A mesma ideologia que resulta nos latrocidas de 64, no projeto neoliberal do Collor, Fernando Henrique Cardoso, né, nas bestialidades da quadrilha da farsa do mensalão, nas bestialidades dos vagabundos da Lava Jato, dos golpistas de 16 e assim por diante. É isso, resulta em bolsonarismo. Conteúdos abertamente criminosos, como ela diz aqui. Porque a base neoliberal erodiu. Então, o que sobra para eles? A não ser nazismo, fascismo e assim por diante. Então, isso aqui, por isso que eu falei que daria uma tese, né? Uma tese de verdade, não essas teses que tem por aí. Aí ela fala aqui também da falência do modelo social-democrata. Faliu ou não faliu? Faliu. Que é um pouco assim o keynesianismo, o papel do Estado regulando as coisas, né? A ideia da social-democracia, que tem origem marxista, né? A ideia ela serviu enquanto existiu o bloco soviético, a chamada Guerra Fria. Então, eram dois polos, os ventos de Moscou empurrando
o povo, os trabalhadores para a sua emancipação, né? E a parede, a cortina de ferro proclamada por Churchill, tentando impedir os ventos de Moscou. Aí surge no meio a social-democracia. Vamos fazer aqui uma coisa pela metade? Metade capitalista, metade socialista, desde que os trabalhadores, os socialistas, não tomem o poder. Né? Aí já é outra coisa, aí não dá. Aí vira anticomunismo, fascismo, nazismo, para combater o socialismo. Vamos fazer isso. Então se equilibrava, a social-democracia se equilibrava nesses dois polos da Guerra Fria. Com o fim de um, é evidente que o outro avança e destrói tudo que tinha de social-democrata, de estado de bem-estar social. Faliu porque aquela base, que era o bloco soviético, o bloco socialista, deixou de existir. O que surge depois do bloco socialista como alternativa à bestialidade do capitalismo, ao nazifascismo capitalista? Surge a China. A guerra lá na Ucrânia tem tudo a ver com isso. É um processo histórico que foi se formando, foi se criando as condições para aquele conflito, que o objetivo é chegar na China. Luta de classes em âmbito internacional, em âmbito histórico. Então, ela tem razão, faliu o modelo social-democrata. Aqui no Brasil, como é que a gente faz? O PT é o quê? PSB, PDT, os partidos de esquerda. Aí entra no dilema. Nós vamos para frente, vamos parar, vamos para trás, como é que é? Nós vamos fazer o quê da vida? Como nós vamos enfrentar as bestialidades dos neoliberais, ou seja, os nazistas, fascistas, bolsonaristas, lavajatistas? E ela fala aqui da crise de legitimidade da ação estatal. Não sei o que quer dizer isso. Legitimidade da ação estatal, quer dizer, depende da legitimidade que você tem. A nossa legitimidade aqui é a Constituição, é nela que nós temos que nos apegar. Sabe? E fazer, evidentemente, a defesa aqui do nosso Estado democrático de direito. Daniel Nogueira, Madalena Vieira, boa tarde, querido, boa tarde, Madalena, seja bem-vinda, beijo para você. Luciane Aquino, estamos no meio de um furacão neoliberal, nazista, fascista, né? José Ricardo Nascimento, boa tarde, Bertolino, boa tarde. Ele diz aqui que o PSB não é confiável, não sei o que você está querendo dizer aqui, né? Mas é o que tem, se é confiável ou não é confiável, eu não sei, né? Eu acho que é. Sabe, o PSB tem história, comentei muito isso aqui ontem. O PSB tem história, tem um programa, ele foi formado, né, num processo político, num veio político que vem lá do Getúlio, do getulismo, quando o primeiro governo do Getúlio Vargas se democratizou, né, e depois teve o PDT, o Getúlio também criou o PTB, né, que PTB, do Getúlio, do João Goulart, do Brizola. No fim da ditadura militar, a ditadura impediu que o Brizola assumisse a sigla PTB, né, deu aí para um grupo de direita, e virou nesse PTB aí, de bandidos, né, esse gangster, Roberto Jefferson, né, e o Brizola criou o PDT. Então, você tem uma conformação de esquerda que tem um veio histórico. Tem o PCdoB de 1922, né, que é exatamente o herdeiro, né, do Marx, do Lenin, né, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, as revoluções sociais, a Guerra de Libertação do Vietnã, né? Você tem uma corrente, portanto, que está ali assentada no ideal socialista, que é, eu falei aqui bastante ontem, né, o papel do PCdoB nos governos Lula e Dilma, no enfrentamento dos golpistas de 16, do lavajatismo, do bolsonarismo. O PCdoB foi assim, foi um esteio. Foi a essência da defesa desses governos, foi o PCdoB. Exatamente porque tem essa visão mais geral, né? Essa compreensão de que as coisas não se limitam, não terminam aqui. O governo Lula, ou os governos Lula, ou agora o governo Lula, não é um fim em si mesmo. Se não avançar e não tiver estrutura, se não tiver reforma de base para dar estrutura democrática, fica à mercê dos nazistas, dessa bandidagem aqui, desses vagabundos aqui do Estadão, do Globo, Merval Pereira, Folha, etc. Sabe? Ele diz aqui, eles viram contra o governo no Congresso, viraram, né? Eles votam contra o governo no Congresso. Né? Precisa ver também aí, né, o lado de cá. Às vezes a gente olha para lá, né, José Ricardo, e não olha para o lado de cá. Eu comentei muito isso ontem aqui, o PT ficou aí à deriva quando surgiram as primeiras investidas da quadrilha da faixa do mensalão, que é essa gente toda que está aí agora, Folha, Estadão, Globo, toda essa gente aí. Instrumentalizam aqui, outra ali,
pega bandidos como Roberto Jefferson, bandidos, naquela época, Joaquim, lá do STF, né, Joaquim Barbosa, presidente do STF, organiza e estrutura uma bandidagem. Você me põe essa bandidagem para latir, ameaçar, fazer o diabo aí, sabe? Não tem distinção entre bolsonarismo, lavajatismo, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, precisa ver o que o PT anda fazendo com o PSB também, né? Com o PDT, tem tudo isso. Né? Por isso que eu recomendo muito aí, tá saindo a biografia que eu acabei de escrever. Saindo a biografia, eu vou falar aqui para vocês, para a gente entender mais em profundidade o que foi os governos Lula e Dilma, né? Como as coisas, a falta de perspectiva, de rumo, de compreensão de reformas estruturais para dar base democrática para a sociedade, como isso afetou exatamente na compreensão do que estava acontecendo ali. Não significa que não teria o golpe de 16, outra modalidade de golpe, mas teria mais resistência. Mesmo lá em 64, tem essa discussão até hoje. O papel da resistência, você organizar a resistência, fazer a resistência. Quando o PCdoB foi para a resistência, foi lá para Araguaia. Mas aí as condições já eram bastante desfavoráveis, porque a ideia da guerrilha do Araguaia e outros polos de guerrilha, no âmbito também da guerrilha do Araguaia, seria exatamente você preparar a guerra popular. Não era fazer uma guerra, como tem muito imbecil aí e tal. O Fábio Panunzi, deixa eu falar, agora eu vou falar dele todo dia aqui. Fábio Panunzi e a Laia de Hugo Studart, né? Que fizeram lá aquelas papagaiadas todas, deformando e distorcendo a guerrilha do Araguaia. Por isso que é importante, né? Aqui, ó, o livro da guerrilha do Araguaia, a gente conhecer a essência da guerrilha do Araguaia, que é exatamente fazer a resistência democrática de forma consequente. Pois cai na boca desses vigaristas, né, Panunzi da vida, né? E outros mais, estão todos aqui no livro da Guerrilha do Araguaia. Então, nos governos Lula e Dilma, teve o PCdoB, gente, pega firme, segura. Quando teve os primeiros golpes da quadrilha da farsa do Mensalão, quem segurou o leme foi o PCdoB, o PT estava abatido. Estava abatido. Aí PDT, PSB ajudaram bastante, mas também tinham essas dificuldades, que é o problema das ideias da social-democracia. Eles são muito influenciados pelas ideias da social-democracia, diferente do PCdoB, que é influenciado pelas ideias da Revolução Russa, sabe, da Comuna de Paris, da Revolução Chinesa, sabe, do pensamento que luta para que o povo possa se organizar, ter os seus canais, seus instrumentos políticos, no sentido de ter a sua emancipação social, se emancipar, se libertar desse tipo de gente aí, dos escravistas, dos escravocratas da modernidade. Ele diz aqui que o PCdoB é fiel escudeiro do PT desde 1989. Não é fiel escudeiro, né? Ele é um aliado, e um aliado importante. O Lula reconhece muito isso, sempre falou disso. Já em 89, João Amazonas, Renato Rabelo, né? Ele fala, deram rumo, deram perspectiva, é por aqui, é por ali, enfrenta assim, enfrenta assado, né? Vamos à luta, vamos ao combate. Em 2002 também, 2006, foi um ponto assim elevadíssimo do papel do PCdoB para impedir que o Lula fosse golpeado pelos vagabundos do Estadão, da Folha, do Globo, lavajatistas e bolsonaristas e assim por diante. Carlos Eduardo Gonfer. Eu acho o PT muito menos confiável do que o PSB e PDT. Desses, você sabe o que esperar, ou seja, quase nada. Já do PT, as pessoas esperam algo que não irá vir, porque não é de interesse da ala majoritária. É uma guerra, né? Na esquerda também a gente tem que fazer a luta de ideias, né, Carlos Eduardo? E o José Ricardo Nascimento disse que a semente do golpe de 2016 foi o Mensalão. Não foi a semente, não, José Ricardo, imagina, de jeito nenhum. Não foi a semente. O Mensalão foi a estruturação, né, de um processo que depois resultou na quadrilha da Lava Jato, que era o epicentro do golpismo. Agora o golpismo está na ideologia. Isso que eu estou falando aqui, o que é direita e o que é de esquerda. Comecei falando sobre isso. E ele diz aqui que João Amazonas, grande brasileiro. Compreender as coisas pelas ideias, né, José Ricardo? Isso é fundamental, né? Que representam as ideias e como elas ganham conformação política de acordo com as circunstâncias, as correlações de forças, os interesses envolvidos e assim por diante. Basicamente, quando a gente fala de esquerda, defesa da democracia, da civilidade, do combate a essas bestialidades que a gente acabou de ver aqui, né?
esses comportamentos aqui de nazistas, de fascistas. Lúcia Lima chegou aqui também. Olá, boa tarde, Oswaldo. Beijo para você, Lúcia, seja bem-vinda. Mas é isso, preciso encerrar aqui porque o tempo corre e os deveres, tem deveres aí aguardando, né? Então, eu peço muito para vocês divulgarem essa transmissão, né? Peço para vocês se inscreverem aqui nos canais, se vocês ainda não são inscritos, quem não for inscrito, no Mídia Livre e, sobretudo, no outro lado da notícia. Também seguir aí no Instagram, no Facebook, né? No Twitter. A Lúcia manda boa tarde a todos. É isso, eu até fico aqui hesitando em encerrar, porque nesse momento nós estamos com uma audiência muito boa, né? Aos poucos a gente vai retomar sim aqui a nossa audiência e eu conto muito com vocês divulgando aí, compartilhando e assim por diante. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.